Vamos começar o programa? Vamos? E tem um bate-papo muito importante. No último dia 3 de outubro, foi lançado no cinema o filme Coringa. O filme eu assisti, achei fantástico e imperdível. E fortes críticas sociais, né? Ele faz ali uma reflexão, até uma denúncia do que acontece, ele faz a gente pensar em mil coisas, mas principalmente a gente pensa na discriminação, na solidão que uma pessoa discriminada sente, nas divergências sociais, nos problemas psíquicos. E, gente, o filme é imperdível, eu falo, vá assistir. Foi aclamado pela crítica, o roteiro reflete esse aspecto cruel da sociedade e a gente precisa pensar, né, nessa pessoa discriminada, nessa pessoa que é discriminada pela posição social, ou pela aparência, ou pelo gênero, enfim. E o roteiro subentende-se que toda a sociedade está doente, de alguma forma. O que é discriminado, o que discrimina, e a gente precisa de saúde. Então, a gente vai bater um papo para refletir sobre discriminação, preconceito, sobre os prejuízos que podem trazer a cada um de nós. E eu recebo o filósofo, pesquisador, escritor, psicoterapeuta, que acaba de lançar seu livro Tudo Certo, que aborda este assunto, Carlos Florencio. Oh, minha linda. Tudo certo? Sempre tudo certo. É, coisa boa. Vamos sentar aqui. Vamos falar. Você assistiu o Coringa? Assisti, é Que pesado. filmaço, hein? Pois é. Você sabe que eu uma saí obra-prima, do né? cinema com o Ricardo que a gente não conseguia falar. Um olhava pro outro assim, aí depois a gente sentou e não conseguia parar de falar, né? É impressionante. É profundo, né? Então, acho que o tema ali, da forma como foi abordado, que mostra, no fundo, as crises nossas interiores. Todos nós, um dia, já fomos, nos sentimos já rejeitados, excluídos de um certo contexto, né? Discriminados, posto à parte. Então, essa crueldade, né, da forma como nós somos criados, da forma como nós somos educados, ou até meio que domesticados, né, porque eu acho que quando você é cruel é o seu lado ainda muito animal, não é o seu lado muito espiritual. E quando você julga alguém, condena alguém, discrimina alguém, faz o outro se sentir mal com aquilo que ele é, né? Desperta no outro um sentimento de rejeição, de que não tem valor, que não presta, né? Eu acho que isso, primeiro, ofende a criação, né? Ofende o direito de existir e a preservação da unicidade, da diferença que todos nós temos, né, Cláudia? Eu sou homem, Claudinha é mulher, você aí nos assistindo é homem, é mulher, ou seja o que você resolver ser, mas todos nós somos únicos, somos singulares, somos indivisíveis, somos incomparáveis. O grande problema da nossa sociedade é instituir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Consequentemente, quem se encaixa nesse certo vai ser aceito, venerado, até, de repente, nossa, vai ter um grande sucesso aí na nossa sociedade. Agora, quem for fora desse contexto, né, vai ter o preconceito, né, então vai ser inferiorizado, né, a misoginia, né, muito presente no universo feminino, né, dessa questão dos maltratos com a mulher, que acompanha até hoje em algumas nações e até em alguns casamentos, mesmo aqui, né, na sociedade mais moderna. Então, todo o ato discriminatório ele é uma ofensa à energia do amor, né? Ele não pode ser manifestado quando você realmente quer ter uma vida feliz. Porque não tem como você ser feliz, né, diminuindo o outro, difamando o outro, fazendo o outro se sentir mal com aquilo que ele é. O amor ele não consegue fluir nesse tipo de manifestação. E infelizmente as pessoas, Claudinha, elas usam as suas referências, né? Então, e elas ficam limitadas a essa referência. Né, o que é o certo para mim, por isso meu livro, né, Tudo Certo, porque para mim eu considero que cada pessoa está certa dentro do seu processo porque ela é única. A gente só vai achar aquela pessoa realmente errada quando nós compararmos com aquilo que eu permito aceitar, com aquilo que eu permito amar.
Então, uma pessoa que discrimina, ela é uma pessoa limitada. Ela tem um limite na sua capacidade de amar que está diretamente relacionado com aquilo que ela conhece, com aquilo que ela aceita e que ela valida como sendo uma verdade e que, nesse caso, é absoluta para ela. Ninguém tem verdade absoluta. Nós temos pequenas verdades. Eu tenho a minha verdade, tenho os meus valores. Valores estes que talvez sejam iguais a algumas pessoas que estão nos assistindo, mas podem divergir de outras pessoas também. Eu digo sempre que o amor sempre nos atrai, né? Da mesma forma que a coisa ruim também atrai a coisa ruim, né? Tudo atrai pela lei da atração, né? E eu aprendi uma coisa na vida, que quem sabe amar e quem tem uma espiritualidade mais elevada, sempre vai aceitar o outro como ele é. Porque quem rejeita não sabe amar e vai criar o conflito. O conflito vai nascer justamente quando eu não aceito a realidade como ela é. Eu não aceito o outro como ele é. Então, no primeiro momento, quando eu acho que o outro tem que ser aquilo que eu idealizo que é o certo para mim, para que eu possa ser feliz num relacionamento, num casamento, no meu trabalho, eu posso, se não é, a pessoa não corresponde àquilo que eu idealizei, eu vou então me decepcionar, eu vou me magoar, né? E se eu realmente não aceitar essa diferença e eu persistir nisso, em querer que o outro realmente se transforme naquilo que eu quero, eu vou desenvolver o sentimento da raiva, que é uma energia completamente oposta e conflitante com a energia do amor. E se você ainda persistir mais ainda, você vai ter o ódio. E aí, então, já não tem mais amor que sobreviva nesse cenário. Nossa, que reflexão interessante, linda, né? É difícil, porque a gente traz as nossas verdades muito arraigadas. Eu percebo que a gente faz uma repetição constantemente. A gente recebe um jeito de ser criado pelo pai e pela mãe, a gente repete nos filhos, a gente vai repetindo o padrão e até mesmo depois de adulto, recebe um tratamento de um colega de trabalho, quando chega um novo, a gente vai fazer igual, né? Repete. A gente repete muito. Como é que a gente consegue quebrar isso? Então, no meu livro eu explico que nós temos algumas referências, tá? Nós temos a nossa referência de natureza. A minha referência de natureza, ela luta pela sobrevivência, né? Então, toda vez que você está lutando, né, tentando conquistar a sua segurança na sua vida, ter dinheiro, conseguir pagar as suas contas, isso é a sua natureza, essa sua natureza, a sua referência de natureza, que é manter-se vivo, né? Nós temos uma outra referência, que é a que eu considero a nossa referência espiritual, que é a nossa referência de origem. Lá, nós somos puros, lá nós somos amorosos, nós somos espontâneos e nós somos livres. Nós nascemos assim. Mas, entretanto, quando nós nascemos, nós vamos nos relacionando com o nosso meio. Nós vamos sendo influenciados por esse meio. Vamos nos dizendo o que é o certo e o que é errado. Vamos nos ensinando a julgar. E aí a criança, ela vai perdendo, nós vamos perdendo essa pureza, nós vamos perdendo essa amorosidade, essa espontaneidade. As pessoas vão se encaixotando porque elas têm que entrar dentro dos conceitos. E aí, para ela poder entrar dentro dos conceitos, ela tem que abdicar de duas coisas, que é a liberdade e a espontaneidade. Porque se ela for muito espontânea e muito livre, ela vai ser apontada. E, às vezes, podem até dizer para ela, mas, às vezes, basta olhar. Inclusive, eu falo no meu livro sobre quando você sabe amar, você nem com os olhos que condenam, você olha. Porque se você olhar com os olhos que condenam, por milésimo de segundo, você, nossa, essa pessoa aqui nada a ver, já pecou. Na verdade, o cristianismo fala muito da gente olhar sob a perspectiva de Deus, né? Tentar olhar como Deus olharia. E Deus nos ama incondicionalmente, né? Quer dizer, praticar o amor incondicional, acho que seria um caminho. Mas, ao mesmo tempo, Carlos, eu não sei se eu estou certa no que eu estou falando. Eu fico pensando que, às vezes, as pessoas, com essa tendência, com essa vontade, elas se perdem e caem numa cilada que seria as relações abusivas, né? Seriam as relações abusivas. Porque você entra numa de que, tudo bem, tá certo esse jeito. E aí a outra pessoa que não tem esse olhar, da perspectiva de Deus, que não tem esse olhar do amor incondicional, de aceitar o outro como ele é, fica aquela pessoa que aceita tudo,
humilhação, se tornar invisível para o outro, pouco merecedora de amor. Isso não pode acontecer? Tudo tem um preço, né? No momento que você exclui o teu eu, você se torna invisível, né? Então, eu aprendi muito cedo, quando aprendi a língua portuguesa, lá pequenininho, né? Eu lembro da minha professora que ela ensinou a gente o que era o eu, o que era o tu, o que era o nós. Aí eu lembro que eu era pequeno, tinha 7 anos de idade, eu disse, professora, então nós significa que tem que ter o eu e tem que ter o tu. Aí disse assim, entendi. Eu carreguei isso pro resto da minha vida. Nas minhas relações, por exemplo, eu e você somos nós. O que é que somos nós? Eu, Carlos Lourenço e Claudinha nesse momento. Isso somos nós. Nós vamos ser aquilo que nós vamos compartilhar um com o outro, a troca que nós vamos fazer. Uma parte de mim, uma parte dela vai se mesclar nesse nosso bate-papo que nós temos aqui e isso vai ser nós. Você que está nos olhando, você vai dizer assim, nossa, eles estão batendo um papo muito legal. Porque nesse momento deixa de ser eu e ela, passamos a ser nós. Nós estamos... E é isso que um casal precisa ser. Vivenciar esse nós. Existe o meu eu, existe o teu tu e existe o nós. Quando você elimina o seu eu, você para tentar ficar bem com a outra pessoa, você vai enaltecer o ego da outra pessoa e você vai tirar o seu próprio ego. Aí o que é que acontece? Aquela pessoa, como está exaltada, né? Ela está plena dela mesma, porque tudo você faz para agradá-la, e aí é claro que ela nem vai lembrar que você precisa de alguma coisa, porque ela parte do princípio que se você está só proporcionando, é porque você já tem. Né? Para que você vai estar proporcionando para o outro se você não tem? Né? Então, por isso que, a princípio, você proporciona para você para depois proporcionar para o outro. Então, ter esse amor incondicional, ter essa visão divina em relação ao outro não significa se anular. De forma alguma. Isso é importante a gente pensar. Não, de forma alguma. Para a gente amar o outro, a gente tem que se amar. Então, já que tocamos nesse campo da espiritualidade, nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma livre escolha. Quando você escolhe se anular, você escolhe se anular. Você escolhe não existir. Se você escolhe não existir, para que você existe? O que é que você está fazendo aí? Quem é você? Não estou conseguindo te ver, não estou conseguindo te perceber. Automaticamente você já cria um conflito com a própria espiritualidade, porque você vai de desencontro com o seu princípio, que é existir. Você ganhou o direito à existência. Portanto, a sua opinião, ela é importante. Você não pode, pura e simplesmente, anular o seu eu. Eu não vou dizer nada porque eu não quero que o outro me julgue ou me critique. Imagina o que é que o outro vai pensar a meu respeito. Eu não vou dizer nada, eu vou me passar desapercebido. As pessoas que têm medo do conflito, elas procuram se anular na relação com os outros porque elas não querem um conflito com o outro. Agora, pense comigo, se você exclui o seu eu para não entrar em conflito com o outro, mas você entra em conflito com você mesmo, porque você queria dizer, mas não disse, queria estar presente, mas não está conseguindo, você continua no conflito. Então, não sei, matematicamente não faz sentido, porque você continua com conflito com você. Então, quando não se quer conflito, nós nem entramos em conflito com o outro e nem em conflito com nós mesmos. E toda pessoa que se anula, ela está em conflito com ela mesma. Maravilha. Então, aceitar o outro significa, primeiro, se aceitar. Então, suas opiniões, elas são válidas. Você pode se colocar, mas entendendo que o seu modo de pensar é seu, o modo da outra pessoa é dela. Mesmo que sejamos nós. Mesmo que sejamos nós vamos ter perspectiva. Eu vejo o meu mundo por meio dos meus olhos. Eu estou aqui vendo esse meu universo. Você aí está vendo eu nesse universo. Você vai você vai chegar a conclusões, você vai definir o que você está vendo. Se eu colocar 100 pessoas olhando a mesma paisagem, as 100 poderão ter experiências diferentes olhando para a mesma coisa. Então, não podemos generalizar. A tendência na sociedade de querer generalizar é da onde nasce o conceito, que se torna um preconceito, porque ele limita. Então, você não pode generalizar, porque você vai ter a sua perspectiva. Eu posso gostar de uma determinada comida e porque eu gosto daquela comida, isso não me faz superior ou inferior a uma outra pessoa. Não existe para o universo o superior e o inferior, porque o superior e o inferior é quando você mede a partir do seu conhecimento. Sim. Eu tenho tanto de dinheiro, eu tenho tanto de inteligência, eu considero o outro mais burro, eu considero o outro mais pobre, então ele é inferior a mim.
Como assim? E quem é que... Você pode ter alguém que é mais inteligente que você e mais rico do que você, então significa que você também é inferior para o outro. Olha que escada meia nada Complicado. a ver, né? Agora, vamos pensar, eu tenho muitos jovens, é impressionante, gente, é até triste de falar isso, mas é a realidade. Muitos jovens que se abrem comigo, que me mandam mensagem no direct porque estão sofrendo, porque seus pais não o aceitam, porque ele é diferente do que os pais queriam que ele fosse. Isso está sendo, assim, muito comum. E eles estão sofrendo muito. O que fazer quando você é discriminado? Então, isso é uma sensação de exclusão. Eu estou excluso, eu sou discriminado, eu estou sendo rejeitado, não me aceitam como eu sou, só me aceitam se eu for igual a eles. Primeiro, não existe amor aí, né? Porque esses pais não amam esse filho, porque esses pais eles estão limitados a amar só se for de acordo, corresponder com aquilo que eles acham que está certo. Então, esse amor limitado desses pais é um amor egoísta, porque eles não estão, de fato, interessados no filho, eles estão interessados só neles mesmos. Mas aí a gente não está julgando, a gente não está discriminando a partir do ponto de vista... Nossa, que eu concordo com você, eu também penso isso. Mas assim, porque a gente acredita nisso, porque eles acreditam que não, que o filho deveria ser diferente, porque eles amam tanto, que eles deram a educação diferente, que eles fizeram tudo diferente, e o filho não ficou como eles gostariam. Mas, minha querida, nós temos que partir do princípio que é o seguinte: os relacionamentos antigamente só davam certo se alguém se anulava, porque o homem era o provedor e a mulher era submissa, ficava em casa cuidando anulada, dos filhos, né? E anulada. Por que os casamentos antes davam certo? Porque alguém tinha que pagar um preço. Quem é que pagava esse preço? A mulher, porque a mulher era inferior. Hoje em dia, a mulher, ela tem tantos direitos como os homens, mas mesmo assim ela ainda continua sendo discriminada. Então, ou seja, hoje em dia tem que ser umas relações de igual para igual. A nova juventude, por isso esses grandes conflitos, que os jovens estão muito perdidos. Por quê? Porque eles não querem as mesmas referências dos pais e eles não têm uma nova referência ainda. Eu chamo de entre safra, sabe? A gente não pode mais plantar aquilo que plantávamos, mas ainda não sabemos o que vamos plantar. Então, a nossa geração, ela está sofrendo muito. Por quê? Porque nós não temos uma referência. A referência que nós tínhamos, nós não queremos. Por quê? Porque nós estamos presos, não somos livres, não estamos conseguindo ser provedores de nós mesmos, então não estamos conseguindo ser verdadeiros. Nós queremos isso. Então, foi por isso que surgiu os grandes movimentos libertatórios nos últimos tempos, desde os anos 60, que foram os punks, os hippies, todos esses grupos que vão contra os padrões da sociedade. No fundo, é por quê? Porque o ser humano ele está querendo ser respeitado pela sua liberdade de expressão, por aquilo que ele é. Ele quer ser amado por aquilo que ele é e não por aquilo que instituem e colocam como uma verdade absoluta. Verdade essa que ninguém sabe realmente que verdade é. Mas aí o que fazer com isso? Que é a grande questão até do filme. Porque ele não era visto, ele não era respeitado, ele não era amado do jeito que ele era. Quer dizer, ele vivia ali relacionamentos de todas as espécies abusivos, né? E ele o que faz? Desenvolve uma síndrome, tem um problema psiquiátrico grande, enfim. E se rebela contra isso do pior jeito possível. Como é que a gente pode mudar isso de um bom jeito? Como é que uma pessoa que está se sentindo tão inferiorizada, tem várias pessoas com esse sentimento de inferioridade, muitas mulheres que estão se sentindo anuladas, desqualificadas, como é que elas podem virar esse jogo com sabedoria e com um olhar divino? E aí? Não reconhecida. Como é que faz? Por todo o seu esforço. As pessoas, elas têm dificuldade de conseguir reconhecer o esforço do outro. Elas reconhecem só o resultado. Se o resultado satisfaz a elas, ótimo. Elas dizem, ai, obrigado. Por quê? Porque é do meu interesse, né? Então, nos casamentos, a gente vê, é normal ter aqui uma pessoa que se dedica muito e que se anula por vezes, né? E você sabe muito, você é mãe, né? Então, acho que as mulheres, elas sofrem muito por isso, porque ser mãe é abdicar do teu eu, é zelar, é ser responsável, né? É toda uma carga, né? Além do instinto, né? Da nossa natureza, é o amor, é uma série de coisas que está ali dentro desse contexto. E é claro que você se dedica a tudo aquilo
No primeiro momento, você não está à espera de reconhecimento nenhum, mas chega um belo dia que, de repente, você vê que a pessoa não está nem aí para você, não te procura, né? Aí, lá pelas tantas, você começa a cobrar. Por que você não vem? Não tal. Aí começam as cobranças, né? E os relacionamentos começam a ficar destrutivos. As pessoas começam a rejeitar umas às outras e aí, consequentemente, os relacionamentos começam a ficar agressivos, né? Então, eu sempre faço essa pergunta para as minhas pacientes, meus pacientes. Se no relacionamento a pessoa está agressiva contigo ou indiferente, você deve fazer a pergunta: o que é que eu estou passando de rejeição para essa outra pessoa? Porque é muito fácil você dizer assim: o meu marido está muito agressivo comigo, né? Mas por que ele está agressivo? Porque talvez você esteja imaginando que ele tem que ser diferente. Então significa que você está rejeitando ele. E ele está sentindo essa energia de rejeição e ele vai se defender com agressividade ou com indiferença. Ele não vai querer estar perto de você, porque perto de você tem uma energia de rejeição que desestabiliza ele. Então, você tem que emanar justamente o contrário. Tem que aceitar a pessoa como ela é, emanar amor para ela. Agora, se ela está, de repente, dizendo que você não tem valor e não está conseguindo reconhecer o teu valor, faça a pergunta: você também não está fazendo a mesma coisa? Porque você quer que ele seja diferente? Porque você quer que, de alguma forma, ele seja outra pessoa que não aquela que ele está sendo? Então, você também não está valorizando, você também não está reconhecendo e você também não está aceitando, tá? Então, a capacidade de julgar o outro é porque você está fazendo a mesma coisa. Entende? Então, você tem que primeiro observar essa situação. Depois, feito isso, comece então a amar e aceitar essa pessoa como ela é. Na sequência, se ela continuar a te tratar mal, aí você tem que parar e se posicionar. Como assim? Eu sou o amor da sua vida, eu sou a sua esposa, eu sou a mãe dos seus filhos. Você, no mínimo, tem que me respeitar como mãe dos seus filhos, como sua esposa, como sua companheira, como uma pessoa que está aqui para te dar todo um suporte para que você não se preocupe com uma série de coisas e você possa atingir os seus objetivos. Então, no mínimo, você tem que me respeitar por essa dedicação. E quando a gente fala assim, desta forma, a outra pessoa ouve. Por quê? Porque você está se posicionando no seu próprio respeito. Por quê? Às vezes, a outra pessoa ela nem percebe que ela está desrespeitando você. Mas é porque ela também está se sentindo desrespeitada por você. Por quê? Porque você está rejeitando, não está querendo que ela seja diferente. Então, observe muito bem, porque aquilo que você emana vai criar uma relação com a outra pessoa e vai retornar para você. É um espelho. Então, observe nisso. Essa é a primeira dica que você tem que fazer nesses casos de relacionamentos abusivos. Agora, feito isso, se realmente não tem jeito, lembre-se, o amor próprio, ele tem que sempre gritar mais alto. A sua autoestima, a sua valorização. Não fique com uma pessoa por medo de estar só. Não fique com uma pessoa usando ela para você falsamente se sentir pleno. Porque você não está pleno e você não está acompanhado. Você está só sofrendo de solidão acompanhada. Perfeito. E você sabe que para abuso emocional também tem denúncia? Também tem Maria da Penha? Tem casos que a gente precisa se posicionar mesmo. Então, agora, enquanto você estava falando, eu me lembrei do filho. Esse filho rejeitado, ele também pode emanar amor por esses pais. Ele também pode compreender que eles vêm de uma outra geração, de um outro contexto. E ele também pode fazer, porque às vezes o filho também fala: não queria que fosse assim, queria que fosse igual àquela outra mãe, que aceita o filho como ele é, né? E também tem esse julgamento. Isso também pode mudar, não pode? Então, mas o ser humano, ele aprendeu a julgar de forma comparativa e ele compara a partir do conhecimento daquilo que ele considera o certo. Por isso que no meu livro, que é o Tudo Certo, eu explico como tudo isso acontece. Onde é que está a origem do conflito, da rejeição, do desamor, né, do preconceito, da discriminação. A gente vai ter que ler o livro do Carlos Florencio, urgente, Tudo Certo. Dá tempo de pergunta, gente? Não sei, dá? Então vamos lá, porque tem perguntas aqui, a turma adora quando você vem e é muito bom ter a participação deles, que assim a gente ajuda pontualmente, né? A esclarecer. Primeira, boa tarde, Cláudia. Como faço para me sentir mais valorizada pelas pessoas à minha volta? Sou Daiane, de Bom Jesus dos Perdões. Comece por valorizar você.
tá? Então, se você espera que o outro te valorize, significa que você não tem valorização pessoal. Você não consegue reconhecer o seu próprio valor. Você vai atrair pessoas que elas não sabem reconhecer o valor dos outros. Elas só vão saber reconhecer o valor delas. Por uma questão de lei de atração, se eu não vibro na valorização e no meu próprio reconhecimento, no respeito por mim mesmo, eu vou atrair pessoas que elas vão pensar só nelas e não vão pensar no outro. Por quê? Por uma questão de dissonância de energia, que eu também explico lá no livro. Então, você tem que deixar de querer ser reconhecido pelos outros. Você tem que deixar de querer ser valorizado pelos outros. Deixar de querer ser amado pelos outros. Começa a se amar, a se valorizar e a se reconhecer. Quando o outro falar assim para você, nossa, você é muito bom, você já sabe. Quando as pessoas dizem assim para mim, nossa, Carlos Florencio, você é muito bom nisso, daquilo, lá no meu íntimo eu respondo para mim mesmo, eu já sei. Eu sei que eu sou bom. Eu sei que eu sou um bom terapeuta. Eu sei que eu sou um bom filósofo. Eu sei que eu sou um bom conhecedor do comportamento humano. Eu sei, porque esse é o meu trabalho. Se eu não saber disso, quem é que vai saber? Então, eu sei o quanto bom eu sou. Eu não preciso que o outro diga que eu sou bom o suficiente para aquela pessoa. Então, quando a pessoa consegue ver que você realmente tem valor, é porque nesse momento ela conseguiu te ver. Então, nesse momento, você diz assim, nossa, que bom que você está conseguindo me ver, né? Porque até então passava desapercebido na sua vida. Então, quando alguém nos dá um elogio ou quando alguém nos valoriza, é porque aquela pessoa saiu do ego dela e ela realmente começou a te ver. Nesse momento, é que você tem que parar para pensar assim, nossa, que legal, essa pessoa agora está começando a me ver. Então, se a pessoa não está te vendo, você tem que se tornar visível. Para isso, dê a sua opinião, diga o que você acha, coloque o seu ponto de vista, sim, dialogue, comente. É o seu ponto de vista. Perfeito. E você está certo de acordo com o seu conhecimento. Temos mais várias perguntas, hein? O que devo fazer quando o esposo fala palavras agressivas? A Maria de Domingos Mourão, no Piauí. Bem, o mal quando de onde nasce é onde ele tem que ficar, né? Se ele se expande para você, então você compra isso como parte da sua vida. Quem é que está manifestando essa energia ruim de um palavrão, de uma coisa pesada e negativa? É aquela pessoa, né? Então, você tem que procurar ficar um pouco neutro, né? Nesse aspecto, não absorver essa energia. E aí você pode também se posicionar, dizer assim, olha, eu até entendo que de repente essa é a sua forma de comunicar e de expressar o seu desamor para com a vida e para com as coisas, mas assim, eu não tenho que levar com isso. Então, limite-se a falar esses palavrões, essas coisas, para quem está interessado em te ouvir. Eu não estou interessado em te ouvir. Eu não te trato assim, por isso trate-me exatamente como eu te trato, que é para a gente poder viver em harmonia. A minha pergunta é, você quer viver em harmonia ou você quer realmente um conflito? Se você quiser um conflito, aí a gente vai assim, você vai dizer um palavrão aqui, eu vou dizer outro palavrão aqui. E aí nós vamos competir com quem é que tem um palavrão pior, né? Mas é isso que nós estamos querendo realmente como um casal? Nós queremos casar a coisa ruim ou nós queremos casar as coisas boas? Se são as coisas boas, então nós dois temos que modificar a nossa perspectiva. Eu de me sentir ofendido pelo que você fala e de você ficar o tempo todo tentando me ofender com essas afirmações que você acha que correspondem à minha pessoa, mas que não faz parte da minha pessoa. É aí que tem que a pessoa chegar a essa conclusão. Muito bem. Próxima pergunta. Boa tarde, me sinto desprezada pelo meu marido, autoestima baixa, ele combina as coisas com os outros e não comigo, fico muito triste. Iraneide do Juazeiro, na Bahia. Então, é a sensação de exclusão, isso é uma discriminação. Você não conseguiu criar neste relacionamento, porque assim, você tem um envolvimento emocional, mas você não estabeleceu uma relação de troca. Então, na hora do lazer, ele vai pensar nos amigos. Por quê? Porque você não construiu um relacionamento de lazer. Por isso que eu acho que assim, você tem que perceber o que a pessoa gosta, a pessoa perceber o que é que você gosta, e aí uma tem que conduzir a outra. Por exemplo, se ela gosta de futebol, vá no futebol com ela uma vez. Vá lá, tente gostar das coisas que ela gosta, já que você vai ter que conviver com ela. E faça ela também gostar um pouco das suas próprias coisas. Em todo relacionamento, temos que ter flexibilidade para que a gente possa realmente se encaixar no outro. Eu digo que o relacionamento é como se fosse um travesseiro de pluma de peito de ganso. Ele se molda a sua cabeça. O peso deixa de ter peso, sabe? Eu acho que essa é uma boa metáfora aí dos relacionamentos. Então, se a outra pessoa está espinhenta, não está legal, troca de travesseiro. Olha, tem várias perguntas, eu fico doida para atender a todo mundo. Quero mandar um beijo para todos, Ana do Espírito Santo, para Cláudia,
para Márcia. Eu acho que assim, tudo que foi falado aqui aplica-se para todas as pessoas. Olhe para você, procure se respeitar, procure se amar e dê amor, tá bom? Carlos Florencio, obrigado. Muito obrigada. O Carlos está no site carlosflorencio.com.br, no Face e no Insta, Carlos Florencio Oficial. E o telefone de contato, anota, 11 98319 9848. Isso. Amei te receber, até a próxima.